Bíblia no Salmo de número 103. Eu quero que de mão você diga comigo assim: eu vou continuar. Eu vou além. O Salmo 103, escrito por Davi, um salmo de louvor, de gratidão pela bondade de Deus. Diz assim o Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Eu pedi ao Senhor que Ele falasse ao meu coração e fizesse a palavra arder e me desse a convicção de que era esta palavra que eu ia compartilhar nesta noite. E veio ao meu coração a palavra que, como o tema eu compartilhei já com vocês aqui, eu vou continuar, eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu vou além. O Salmo de número 103, Davi está agradecendo ao Senhor pelos benefícios e misericórdias do Senhor sobre a sua vida. E ele inicia dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, exalte ao teu santo nome. Ele começa convidando a sua alma para engrandecer o nome do Senhor, por tudo que o Senhor já lhe tinha feito. E essa noite é uma noite de gratidão. É uma noite que nós nos reunimos aqui para engrandecer, exaltar e agradecer a Deus por tudo que Ele já nos tem feito. E Davi continua dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi está dizendo que minha alma te exalte, que a minha alma te engrandeça, e que eu jamais esqueça dos teus benefícios. Que não haja em mim um coração ingrato, mas que eu seja eternamente grato a Ti, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, ao Teu favor. Que a minha alma transborde de gratidão e que eu jamais esqueça dos benefícios derramados sobre a minha vida, sobre a minha caminhada. Um coração grato faz com que a alma seja uma alma transbordante de alegria, de júbilo, de louvor, de exaltação ao Deus de Israel. Davi diz: eu quero ter esse coração grato. Verso 3, ele diz: Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Ele está dizendo para a sua própria alma: todas as tuas iniquidades Ele perdoou. Ele sarou as tuas enfermidades. E ele diz no 4, Ele te redimiu, te resgatou da perdição, da condenação eterna. Ele aqui dá 3 razões diretas, o porquê a alma dele deveria exaltar ao Senhor, e o porquê ele não poderia se esquecer dos benefícios de Deus. Ele diz aqui em primeiro lugar, Ele perdoou todas as iniquidades. Ele me deu perdão. Ele perdoou todo o meu pecado.
além disso, Ele me sarou. Ele sarou a minha alma. Ele ainda sarou o meu corpo. Ele me curou de todas e de muitas enfermidades. Aí Davi dá terceiro motivo. E Ele ainda resgatou a minha alma da perdição eterna. Ele tirou a minha alma da condenação eterna. Aí ele ainda diz, olha, e ele ainda me presenteou, me coroou com a sua benignidade e a sua misericórdia. Não é pouca coisa. Ele nos perdoou, Ele nos sarou, Ele nos resgatou da condenação eterna e ainda nos entregou o presente, a dádiva de sermos favorecidos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua ajuda, pela sua proteção. Aí Davi diz, como poderei eu não convidar a minha alma para exaltar, para engrandecer e para louvar o Deus que me favoreceu. E ele diz, e ele ainda farta a minha boca de bens. Ele está dizendo, ele ainda derrama sobre a minha vida as suas bênçãos. Quem aqui foi abençoado pelo Senhor? Quem aqui foi perdoado? Quem aqui já foi sarado por Deus? Quem aqui já foi resgatado da condenação eterna? Quem aqui já foi abençoado pela bondade e pela misericórdia de Deus? Aí Davi diz, se você alcançou isso, exalte ao Senhor, convida a tua alma para engrandecer ao Deus que te favoreceu. Aí ele diz, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Se você puder, abra Isaías 40, versículo 30 e 31. Davi encerra dizendo que na mocidade as suas forças seriam renovadas como a da águia. Mas o profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 30 e 31, Isaías vai além da poesia de Davi do Salmo 103. Ele diz assim, os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías está dizendo, quem espera em Deus, será por Deus renovado. Quem espera no Senhor, por Ele será renovado. E vai ser capaz de subir como uma águia. Ele está dizendo, na caminhada, você vai ser renovado de uma tal maneira. Deus vai te renovar de uma tal maneira. Os jovens se cansam, os jovens se fadigam, os jovens se caem, mas aqueles que estão esperando no Senhor, esperando na sua vontade, na sua palavra, na sua presença, não importa qual o deserto e a luta que ele esteja passando, ele vai ser renovado e Deus vai lhe dar a força de subir como águia. Diga comigo, a águia não tem medo de subir.
medo de subir. A águia não tem medo de tempestade. A águia não tem medo de caçador, de perseguidor, de fera. A águia não tem medo de perder os seus pelos e o seu bico e as suas unhas, porque ela sabe que isso é processo de renovação. E o crente que espera no Senhor, ele não tem medo de adversidades. Ele não tem medo do que vai, porque ele sabe que o que vai é permissão de Deus. Mas o que Deus vai trazer, ninguém impede. A águia não tem medo de subir. E diz a história que os maiores penhascos, aqueles que dificilmente um ser humano alcança ou outro animal poderá alcançar, é lá que a águia escolhe como sua habitação. E quando Isaías diz que nós que esperamos no Senhor seremos renovados, fortalecidos, ao ponto de subirmos como uma águia consegue subir, Isaías está dizendo: ei filho, se você esperar no Senhor, Deus vai te renovar de uma tal força, que você vai subir nos lugares mais altos. Ele está dizendo: você vai adentrar ao lugar santíssimo, na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Lá você vai se abrigar. Para a gente ir adiante, a águia, quando ela está voando, que ela vê, é uma capacidade imensa, gente. A águia enxerga a 50 quilômetros de distância. Isso é um negócio que só Deus vai explicar. Quando ela está voando, se a 50 quilômetros de onde ela está tiver uma tempestade, ela sabe que tem a tempestade ali. Ela percebe. A visão dela é um negócio fora de sério. Mas ela não volta. Ela não retrocede, ela não desiste da caminhada. Estudando sobre a águia, diz que quando ela percebe que mais ou menos a 50 quilômetros de distância tem uma tempestade, mas aquele é o percurso que ela tem que ir, ela não volta, ela não retrocede, ela não corta caminho. A história da águia diz que simplesmente ela abre as asas e entra rasgando a tempestade, porque ela sabe que foi lhe dado a capacidade de vencer qualquer tempestade. E se a tempestade tentar derrubar, ela voa sobre a tempestade. Diga para a companheira que está do seu lado: Deus te renovou de uma maneira que te deu capacidade de enfrentar qualquer tempestade. E se ficar muito difícil, a gente faz como o salmista: me esconda no teu pavilhão, até que a calamidade passe. Chulega na show benehai. Labou que me faço. Irmã, está tão difícil a tempestade. Tem um pavilhão.
tem um lugar seguro. Existe um esconderijo para a tua alma, para a tua vida. E aonde é? O salmista diz que é no tabernáculo de Deus, é na presença de Deus. Te esconde lá, te abriga lá, te protege lá, porque esta calamidade vai passar, essa tempestade vai passar, e você vai continuar, você vai permanecer. Eu quero que, se puder, você diga comigo assim: Deus me chamou para continuar, para avançar, para voar e para prosseguir. Quando eu estudava sobre isso, Deus me levou a alguns exemplos da Bíblia. Esperar no Senhor, ser renovado, subir como a águia. Quem poderá viver isso? Primeiro exemplo, Gênesis 6, 8 e 9. Fala a respeito de Noé. Diz que a sua geração se corrompeu, mas no meio daquela geração existia um homem chamado Noé, que era justo e era íntegro, e não se deixou corromper pelaquela sociedade. Noé foi um exemplo de integridade, e por isso Noé permaneceu. Por isso Noé não sucumbiu. Versículo 8 e 9 de Gênesis capítulo 6, diz que Noé andava com Deus. Ele caminhava com Deus. Se eu quero ser renovada, se eu quero subir como uma águia, se eu quero continuar prevalecendo com Deus, eu preciso constantemente caminhar e andar com Deus. Pode tudo se corromper, pode a injustiça dominar, pode a corrupção dominar, mas eu preciso decidir andar com Deus, no caminho de justiça, de integridade, de fidelidade, de honestidade, porque fazendo isso, Deus estará me renovando as minhas forças, e não vai ter tempestade que me mate e nem que me pare. Eu vou pedir para você me ajudar a pregar. E você vai dizer assim para a pessoa que está do seu lado: eu decidi andar com Deus. Eu ando com Deus em Alagoas, eu ando com Deus em Pernambuco. Eu ando com Deus na minha casa, eu ando com Deus na rua, eu ando com Deus na praça, eu ando com Deus no shopping, eu ando com Deus na loja, eu ando com Deus na padaria, eu ando com Deus de madrugada, eu ando com Deus de manhã, eu ando com Deus meio-dia, onde eu estiver, eu decidi andar com Deus. E a Bíblia diz: como andarão dois se não tiverem o quê? Em comum acordo. Eu venho para outro ponto. Como voar nas alturas como a águia consegue voar? Quando nós decidimos viver por fé. Abraão, Gênesis 2 e 1. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe de certeza, sem sombra de dúvida, dizer assim: daqui a uma semana eu vou estar em tal lugar, de tal maneira e de tal forma? Você consegue afirmar isso? Consegue?
Porque o amanhã está no nosso controle? A gente consegue dominar o amanhã? Eu só sei que eu estou aqui agora. Mas daqui para meia-noite? Sim ou não? E por quê? Nós queremos muitas vezes controlar o amanhã. E às vezes queremos controlar não só o nosso, mas de outros que estão perto de nós. Aí é o que diz, que quando a fé, o que é fé? É caminhar por vista. A Bíblia diz que o justo, ele não anda por vista, porque ele aprendeu a viver por quê? Fé, e o que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu espero. E a minha alma tem convicção que Deus cumprirá o que eu espero nele, na sua palavra. Eu não estou vendo, mas eu creio, eu acredito. E Jesus disse: por que vocês estão tão preocupados com o amanhã? Se vocês não podem nem sequer aumentar a vossa estatura. Se eu quero ser renovado e subir como a águia, eu preciso aprender com Abraão. Andar com Deus, crendo que Ele é a minha provisão todos os dias. Que Ele é a minha direção. Ele é a minha proteção. Ele é aquele que vai me guiar. É Ele que já está lá no meu futuro, no meu amanhã. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou viver o hoje, adorando a Ele, exaltando a Ele, crendo na palavra dEle, vivendo na direção dEle, sabendo que, fazendo isso, amanhã eu estarei com Ele, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer e fazendo como Ele quer. Fé. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, falando de Abraão sobre andar, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você pode, eu disse que você me ajuda a pregar, sim ou não? Diga assim, olha, eu não preciso saber de tudo. Diga assim, eu só preciso crer no Deus que me chamou e na palavra que Ele disse. Isso. Eu só preciso disso. Eu só preciso disso. Chubecanahai. A Bíblia ainda diz que Abraão creu, mesmo que o seu corpo e o corpo de Saraí já tivesse envelhecido. Ele diz, ele mesmo vendo a fraqueza, a debilidade do seu corpo e de Sara, ele não olhou para as dificuldades do seu corpo e nem da sua esposa, mas ele foi fortalecido, fazendo o quê? Dando glória, adorando, exaltando, porque ele sabia que o que prometeu era poderoso para cumprir. Se eu quero ser renovada, como uma águia, como diz Isaías, e subir além das tempestades e romper as tempestades, eu preciso fazer como Abraão fez. Crer naquele que me chamou, crer na palavra que Ele me disse, não olhar para a minha limitação, não olhar para a minha dificuldade, não colocar os meus olhos na luta de hoje, mas colocar os meus olhos naquele que tem o controle de todas as coisas, naquele que está sentado no trono e tem o domínio de tudo.
Terceira coisa, eu preciso aprender. Essa é difícil, mas eu preciso aprender. Não é difícil, mas custa mais um pouquinho. Eu preciso aprender a perdoar. A Bíblia diz que José, que quer dizer, ele acrescenta, ou Deus acrescentou na vida de José. No capítulo de número 37, a partir do versículo 9, ele conta os seus sonhos ao seu pai, aos seus irmãos. Ele é zombado, é coxeado, dão risada dele, não acreditam nele. O seu pai pede para ele ficar em silêncio, que ele estava delirando. E depois diz a Bíblia que o seu pai guardava no seu coração e observava o que Deus faria na vida de José. O tempo passa, José é vendido pelos seus irmãos. A inveja, o ódio, o desprezo fez eles venderem. Venderam José. José chega lá na casa de Potifar, depois de estar sendo vendido como escravo. Na casa de Potifar, José começa a prosperar. E aí José, mais uma vez, é caluniado e é jogado num lugar inferior. E está José lá no cárcere. E passa 3 anos lá. Aí vem José ao trono de Faraó. Quando chega no trono de Faraó, diz a Bíblia, e José tinha 30 anos, quando o Faraó o colocou para governar. E a história bíblica diz que quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha aproximadamente 17 anos. A história diz que José passou 13 anos com a vida sendo massacrada, apertada, provada, por causa da inveja, da raiva, da ira dos seus irmãos. Mas a Bíblia diz, que eu acho maravilhoso, e se você puder, abra aí sua Bíblia, em Gênesis 45. Eu quero ser renovado como águia, eu preciso aprender com José. Gênesis 45, 4, olha o que diz. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. O 5, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por mim haver vendido para cá, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que é que eu vejo aqui, gente? Eu vejo aqui que José conseguiu discernir o propósito de Deus, que estava acima da traição dos seus irmãos. José olhou para si, olhou para os seus irmãos e disse assim: eu não fui vítima da inveja dos meus irmãos. Eu não fui vítima do ódio dos meus irmãos. Eu não fui vítima da perseguição dos meus irmãos. Eles apenas agiram porque o Deus de meu pai Abraão, do meu pai Isaac, do meu pai Jacó, sabia que eu precisava chegar ao Egito, para que a descendência de Abraão não perecesse na grande fome. José conseguiu discernir que foi a maneira que Deus autorizou para que ele chegasse ao Egito. Eu lhe pergunto, quando José sonhou com o sol, a lua e as 11 estrelas, ele já tinha sido vendido? Já? Deus já sabia que ele seria o governador? Sabia, gente. José não
porque foi necessário para que nós não morrêssemos de fome. Deus me mandou primeiro para o Egito, eu cheguei primeiro. Sabe o que é que eu aprendo com José? Todas as vezes que alguém te decepcionar nessa caminhada, todas as vezes que alguém te trair nesta caminhada, todas as vezes que alguém te caluniar e te perseguir, não olhe para a calúnia, não olhe para a perseguição, não olhe para a pessoa, não olhe para a traição, não olhe para a inveja, olhe para a lição e o amadurecimento que Deus quer dar a você, na sua alma, na sua essência. Aprenda com Deus e em Deus o que Ele está lhe ensinando. E libere o perdão para tal pessoa. E em Deus amadureça e cresça. Porque se eu quero ser renovado como a águia, não dá para mim ter raiz de amargura, ressentimento. Não dá, porque a raiz de amargura me prende nas coisas da terra e não me deixa subir nos lugares altos como uma águia. Eita, ainda bem que eu já conheço a irmã Antônia e o pastor Arnaldo. De que adianta, gente, eu falar em línguas, profetizar, pular, marchar e não conseguir olhar no teu olho, mulher? Me diz aí. De que adianta? De que adianta eu pregar para uma multidão e não conseguir olhar no olho da irmã Antônia, do pastor Arnóbio? De que adianta, gente, eu orar, profetizar e não perdoar o meu filho, não perdoar o marido, não perdoar a sogra, o sogro, seja lá quem for? Diga assim, todo mundo quer ser renovado. Diga, o caminho está o perdão. O Espírito Santo está mandando eu dizer, e eu estou dizendo, libera essa bagagem hoje. Libera. Tira esse peso da mala hoje. Joga fora, liga, manda o WhatsApp, pede perdão, abraça, estende a mão, olha para o céu, olha para o alvo, elabante e agaço, redeia a fáscia. Eita, bora lá, eu preciso, nesse caminho, não duvidar do que Deus fala, do que Deus promete. Eu quero que você abra a Bíblia, Números 14. Só falta 2 pontos, gente, para eu terminar. Número 14, olha lá. Verso de número 8. Deus te chamou para que você seja renovado e renovada constantemente, para subir como uma águia, para que tempestade não lhe pare, para que nada lhe detenha, você tem um lugar seguro para se abrigar. Números 14, 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. E não tem mais o povo desta terra
porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os tem mais. Levanta a mão comigo em nome de Jesus. Diga assim: o Senhor é conosco. Ele nos deu uma promessa, uma palavra. Diga: eu não vou temer o adversário, a peleja, a batalha, a terra que Ele me prometeu. Eu vou conquistar. O Senhor é comigo. E essa terra eu vou alcançar, porque eu decidi crer em Deus e na sua palavra. Show, que na biofúria, la monte ré. O Espírito Santo diz para mim te dizer: olhe para frente agora. Pelos olhos da fé, contemple a terra que o Senhor te prometeu. Olha para ela. Eu não sei qual é a terra que o Senhor te prometeu. Eu sei que para todos nós tem a Canaã celestial. Mas eu sei que aqui, nesta terra, tem algo que o Senhor te prometeu. E Ele está dizendo: olhe para essa promessa agora. Tem muitos povos habitando no lugar que Deus te prometeu. Esses povos não vão ceder, não vão abrir espaço, não vão dar de mão beijada. Não, eles vão querer se opor, resistir, impedir. Mas a palavra diz que o Senhor disse, através de Moisés escrevendo este livro, que quando este homem de Deus se ergue, Josué e Calebe, eles dizem assim: não tem mais a oposição desses povos. Porque o amparo desses povos foi tirado. O que é que Calebe e Josué está dizendo? Toda a potencialidade e capacidade desse povo nos destruir, o Senhor tirou. E além do Senhor tirar o amparo dos povos, o Senhor é conosco. Além dele ser conosco, ele diz: não tem mais. Não seja rebelde para com a palavra do Senhor. Creias nela e avance. Vamos agradar a Deus avançando na direção da palavra de Deus. Eu vim aqui dizer esta palavra para as mulheres da UFADRIL, mulheres de Deus, homens que estão aqui também. Vamos olhar para frente e vamos avançar em nome do Senhor, segundo a sua palavra. O que Deus prometeu para ti, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela, Deus já repreendeu a resistência, Deus já aniquilou o valente, Deus já arrancou o adversário e está dizendo: avance, avance, avance. Acamante eufória, rai. Sabe quando eu estava dizendo aqui avance, o Espírito Santo me fez lembrar, sabe de quê, Jane? Quando lá, Moisés diz assim: pega aí 12 espias e vão lá passear na terra. Vamos dar um passeiozinho na terra. Eu estava aqui falando para vocês, Redei, que eufória.
o Espírito Santo disse lá, provelega, churra. Quando eu mandei aqueles 12 irem, eles foram. Viram a riqueza da terra. Tocaram na terra. Conheceram a terra. Olharam a terra. Comeram da terra. Beberam da terra. E voltaram. Quando eles voltaram, aí está aqui Números 14. 10. A terra é boa. Ela existe. É verdade. Mana, leite e mel. O fruto está aqui. O fruto é bom. A terra produz. Ela é rica. E parece que eu vejo Moisés. Aí os 10 disseram, mas nós somos como gafanhotos. Os homens de lá são gigantes, poderosos. Nos pisarão. Aí é nessa hora que Josué e Caleb não aguentam. E gritam no meio do arraial. E disse, não sejais rebeldes com o Senhor. Se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar da nossa fé, se Deus se agradar da nossa vida, Ele já nos deu essa terra é nossa, ninguém vai impedir, ninguém vai deter. Comente fúria dai que a sua neve faça. Labo que faz. O Espírito Santo está mandando eu te dizer. Eu sei que vocês são mulheres de oração. Por meio da oração, o Senhor faz você visitar a terra que Ele ainda te dará. Faz ou não faz? Faz. Por meio da oração, Ele faz você conhecer a terra que Ele ainda vai te entregar. E Ele já avisa, tem gigante, tem valente, mas eu já te dei a terra. Irmã, isso é verdade, o que foi que Deus disse a Abraão? Abraão, por 4 gerações, a tua descendência será oprimida, apertada por um povo forte. Mas eu vou visitar este povo, vou repreender o opressor, vou libertar a tua descendência e vou abençoar. Deus estava falando o que para Abraão? Da escravidão do Egito. Quantas centenas de anos depois? Porque veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio os filhos de Jacó, passaram, não me lembro quantos faraós, mas passaram alguns faraós depois de José governar para aí o povo ser oprimido. Mas Deus já havia dito a Abraão, na revelação, na oração, na intimidade, da luta que viria, da adversidade que viria, mas que Deus iria guardar, iria poupar, e na hora certa ia libertar e abençoar aquele povo. O que é que Deus está nos dizendo nesta noite? Por intermédio da tua oração, da tua intimidade com Deus, Deus permite você ir além do hoje, saber o que virá no amanhã, e Deus já prepara a tua alma, a tua mente, o teu coração, para você viver o cumprimento da palavra de Deus. Último ponto. 1 Samuel. Eu ia aqui, mas eu tenho que contar esse testemunho. Há
Meu Deus, deixa eu ver que eu estou fazendo a conta da minha idade. Há 21 anos atrás. 21 anos atrás. Eu cheguei na igreja, Assembleia de Deus. Escola dominical. Professora de escola dominical. Era a irmã Josélia. Ela era minha professora. Com outra irmã lá. A irmã... Fugiu o nome dela. Eram duas irmãs. Eu tive um sonho de madrugada. Eu ainda não era batizada com o Espírito Santo. Tinha acabado de chegar na igreja. E eu sonhei que a Bíblia descia, pastor Arnóbio, nessa altura aqui, ó. E eu estava no púlpito da igreja. E naquele sonho a Bíblia abria. E descia uma tocha de fogo. E ficava no meio da Bíblia. E eu aqui em pé, começava a falar, mas naquele tempo eu ainda não falava. Eu não pregava, eu não tinha essa graça que Deus foi dando no decorrer dos anos. E eu, no sonho eu falava, e a chama aqui pegando em cima da Bíblia. E eu fiquei com aquele sonho. Vai chegar domingo na escola dominical, eu vou perguntar à professora que sonho é esse. Lagiofoba, Négia, Súria. Ai, mano, Jesus, está filmando, né? Não pode pegar na mão não, mas pode tocar no cotovelo, não pode? Toca no cotovelo assim da irmã, toca. Diga assim, o que Deus te revelou, o que Deus te mostrou, Ele vai fazer. Ele fez você conhecer a terra antes de entrar, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. E eu disse, professora, venha cá, quando terminou a aula, eu vou lhe contar uma coisa e me diga alguma coisa. Quando eu contei a ela, ela deu um sorriso assim. Aí disse, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Vai te encher de graça. E vai te dar a habilidade de falar a palavra. E não tenha medo de falar a palavra. Eu fiquei assim olhando para ela. Guardei. Da que fúria. Deixou beneg a folda lebe a sou. Quando eu tinha 11 anos, Deus me deu livramento de morte. Mas minha avó estava no círculo de oração, lá no interior com a minha tia. E Deus usou alguém em profecia naquele círculo de oração. E disse, eu estou indo do outro lado. Estou visitando alguém do teu sangue, estou livrando da morte, estou fechando a cova. E vou eu salvar, vou eu resgatar e vou eu usar com a minha palavra. E depois de 5 anos foi que eu vim, depois de 4 anos foi que eu vim aceitar a Cristo. Mas Deus já estava dizendo à minha avó, eu vou entrar, eu vou salvar, estou livrando da morte e vou resgatar. Gente, eu vim aqui te dizer que o que Deus te falou sobre a tua casa, sobre a tua família, Ele está dizendo, eu vou cumprir, eu vou fazer. Eu sou terra chocomalabia fácia. Tai como rebol que me faço ideai. Ande remessou. Tacalaba capa camachuri bicana labarraio bacalaxéria. Ai meu Deus, e Deus está dizendo rebolgue a fai. Faraó tentou segurar o povo de todo jeito. Não vai, não deixa. Uma praga não vai, 2 pragas não vai, 3 pragas não vai, 4 pragas não vai, 5 pragas não vai. Aí Faraó diz, vai adorar, deixa os teus bens em volta. Aí Moisés disse, não, quando nós saímos dessa terra, não fica nenhuma unha nossa, porque o nosso Deus disse que nós vamos e não voltaremos.
Anderré tocou festa. Faraó, que simboliza Satanás, está tentando segurar, sabe? Está tentando amarrar e dizendo que alguém não vai, que alguém não chega, que alguém não sai, que ele não libera. E Jeová dizendo, Redou, Gefou, Benai, Shoré. Jeová está dizendo, o tempo é meu. Eu estou contando as horas. O dia está chegando. O meu tempo está chegando, a minha palavra vai se cumprir. Faraó vai retroceder e a palavra de Deus vai se cumprir. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Os projetos do inferno serão repreendidos. Faraó e seu exército vai perecer. Mas a palavra que Deus disse, mando, vai se cumprir. Final. 1 Samuel, capítulo 3. Quem é renovado no Senhor como a águia, passa a ouvir a Deus. Alamanossoura. Será instrumento de Deus na terra. Deus usará a tua vida. Deus usará as nossas vidas. Quem é renovado no Senhor como a águia, tem sensibilidade para ouvir a Deus, como Samuel ouviu. Perto da arca, antes das lâmpadas de Deus se apagarem, o Senhor chama Samuel, 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 Shemiou Redegia, Alabai Teofória. A Bíblia diz que naquele tempo a manifestação de Deus era escassa, era difícil. Não existia, mas tinha alguém que estava dentro do tabernáculo, junto à arca, com integridade, com fidelidade, alguém cheio de fé, alguém que não negociou a sua fé. Dentro do tabernáculo, junto da arca, estava alguém que decidiu acreditar, que decidiu confiar, que decidiu permanecer. E Deus decidiu falar com este alguém, Samuel, Samuel. E ele pergunta, Eli, ele diz, não, meu filho, quando te chamar, diz assim, eis-me aqui, se eu falo que o teu servo ouve, pode falar. Aí quando Deus diz, Samuel, Samuel, aí ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Shemiou de fire. Vamos ficar em pé comigo, que eu já estou terminando? Landerreg eu sou, tô como rebrou venégia sou. Eu quero que você, com fé, com convicção, seja a voz de Deus para essa pessoa que está do seu lado. Se você puder, você ou vai segurar no ombro dela, ou no braço, eu não sei como, mas eu quero que você, de alguma maneira, toque nessa pessoa. Toque. E diga assim, o Senhor, que renova as tuas forças, que te faz subir como uma águia, Ele decidiu falar contigo, porque Ele te escolheu para tu seres um instrumento dele
nesse tempo. Ouça a voz de Deus. Obedeça a sua voz. E não tenha medo. Deixa Ele lhe usar. Ele chamou você. Ele conta com você. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Sinta a presença dEle, dá glória a Ele, deixa Ele te encher, deixa Ele te transbordar, porque Ele está te renovando nesta noite, mulher, e está dizendo, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Show me ré, te ré pra canda, tu ré mi biafou. Lago de mendere biagandora shimini biafai shu dai kalamanayoso tarimiande hayose. E aqui a irmã Antônia e ao pastor Arnóbio.